Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, estamos mais uma vez aqui com os irmãos, reunidos, cada um nas suas casas, reunidos em família, para mais essa transmissão, mais essa live. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, desejamos a todos uma boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nós estaremos hoje fazendo uma reflexão acerca de um trecho pequeno, um trecho breve, sobre Jesus recebendo pecadores. O texto está registrado lá no capítulo 15, versículos 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Nós estaremos fazendo a leitura deste texto. E ele diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, esse é o texto para a nossa reflexão de hoje, e ele começa falando exatamente de uma das questões mais importantes da vida humana, que é a aproximação. E ele vai dizer exatamente assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas, como sempre acontecia no ministério de Jesus, sempre havia pessoas inquirindo, falando mal, criticando, especialmente os fariseus. Irmãos, ninguém que almeja um dinâmico relacionamento com Cristo pode manter-se à distância. Alguém disse certa vez que a distância é a mãe dos maiores equívocos. É vital nos aproximarmos cada vez mais do nosso glorioso Salvador. Sabemos que a presente geração tem inúmeras alternativas para a realização de atividades à distância. Hoje mesmo, nessa presente circunstância, nós estamos usando esse artifício, nós estamos nos reunindo à distância, nós estamos buscando a face de Deus, buscando a pessoa do Senhor, cultuando o nosso Deus, e estamos mantendo esse contato via mídia social. E é por isso que nós estamos buscando nesta noite essa orientação para que não nos esqueçamos de que nós devemos e precisamos nos aproximar mais do Senhor a cada dia. Nós temos hoje amigos virtuais, ensino à distância, até as cirurgias robóticas, elas são uma realidade no nosso tempo, feitas à distância. Todas essas coisas estão aí, cada vez mais utilizadas, mas nada disso substitui a presença, a aproximação, o encontro. Nós estamos, naturalmente, por um tempo limitado, fazendo esse trabalho, mantendo esse contato à distância, mas nós sabemos que isso não é o ideal. Nós sentimos falta do contato, falta da aproximação, nós sentimos falta de estarmos juntos. A questão do toque, ela é fundamental na vida humana. O toque, o abraço, o cumprimento, o beijo, todas essas são questões fundamentais na vida humana, e essas alternativas, elas são importantes em momentos como o que nós estamos vivendo, mas elas não substituem a aproximação,
o encontro, o abraço, o toque, todas essas coisas. Por isso, irmãos, nós vamos ver algumas questões a partir da orientação do texto e vamos falar sobre a aproximação de Cristo, o que é mais importante que toda e qualquer aproximação é a aproximação do nosso Mestre, é a aproximação do nosso Salvador, é nós nos aproximarmos dele, como diz o texto que nós lemos. Então nós temos aqui pelo menos 3 questões fundamentais que devem nortear a nossa reflexão. A primeira delas, irmãos, é que nós devemos nos aproximar de Cristo para renovar as nossas forças. Quando nós nos distanciamos dos ruídos do mundo e nos achegamos a Cristo por meio da oração e por meio da leitura da sua palavra, da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, certamente as nossas forças são renovadas. Lá no capítulo 40, versículo 31, ele vai nos dizer assim, né? Ele vai falar: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim, irmãos, nós devemos agir exatamente como o exemplo da águia, como a figura da águia, para que nós possamos estar mais próximos do Senhor, mais cheios da presença do Senhor, mais alimentados com a presença do Senhor. E para isso é preciso proximidade. Precisamos buscar mais a face do Senhor, precisamos nos debruçar mais sobre a sua palavra, precisamos orar mais, buscar mais a presença de Deus através da oração para esta alimentação da nossa alma, para a alimentação do nosso psiquismo, da nossa vida emocional, para que a nossa saúde ela esteja em perfeito equilíbrio, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual. Uma segunda questão que nós temos, irmãos, e devemos observar, é que devemos nos aproximar de Cristo para aprender a lidar com as adversidades. É certo que os momentos que nós estamos vivendo agora, eles são novos para todos nós. Nenhum de nós viveu, pelo menos aqueles da minha idade e outros mais, eu não me lembro de ter vivido desde o meu nascimento, né? Desde o momento em que comecei a ter noção das coisas, não me lembro de ter passado por um momento tão difícil como esse. Lembro sim que lá nos meus 6 anos, nós já no pós-guerra, isso aí nos idos de 1955, nós íamos para a fila, já com todas as dificuldades do pós-guerra, para comprar 1 litro de querosene e 1 quilo de feijão. E não se vendia mais do que 1 por pessoa. Eu ia com a minha mãe para a fila, para ficar na fila, enquanto ela tentava comprar mais de 1 litro de querosene e às vezes não conseguia. Eles vendiam só para os adultos e o máximo que a gente conseguia era aquela limitada porção de 1 litro de querosene e 1 quilo de feijão. Isso aí nos idos de 1955, logo depois do pós-guerra. Então, mas depois de lá para cá, nunca mais vi nenhuma situação como a que nós estamos vivendo hoje. Essa situação de isolamento social, das dificuldades que nós estamos tendo para nos locomover, para buscar atendimento, para conversarmos com as pessoas, para mantermos relacionamentos. Nós nunca tivemos uma situação dessa como nós estamos tendo agora. E ao perceber a aflição dos discípulos após a sua ressurreição, Jesus mesmo
prometeu que estaria com eles. Esse foi um dos momentos difíceis dos discípulos, né, da ressurreição, no momento que antecedeu a ressurreição de Cristo, quando ele ainda estava no túmulo. Os discípulos ficaram bastante atemorizados. Os momentos em que ele caminhava para a cruz e outros tantos momentos os discípulos experimentaram quando estavam caminhando junto com Jesus. Nós também temos as nossas dificuldades, mas sabemos que é na adversidade que nós recorremos ao Senhor todas as vezes que nos sentimos desesperados, nos sentimos sem chão, nos sentimos, muitas vezes sem a calma necessária para buscar as soluções para os problemas da existência humana. Mas é Jesus que sempre está à disposição para estender a sua mão e nos atender e nos acolher, como ele sempre fez com todos aqueles que o procuravam. O texto mesmo de Mateus 9:36, melhor dizendo, ele diz assim: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. É assim que nós muitas vezes nos sentimos, aflitos, como esse momento que nós estamos atravessando. Nós temos a certeza que, através da intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, através da ação amorável do Espírito Santo, da orientação da Palavra de Deus, da dependência de Deus em todo o tempo, o nosso coração se acalma e nós alcançamos o benefício necessário para seguirmos em frente. Irmãos, finalmente, para uma terceira questão que nós observamos à luz desse texto, que fala da aproximação de Jesus, ou seja, daqueles que se aproximam de Jesus, é que devemos nos aproximar de Jesus para nos afastar do reduto do pecado. Essa é a principal questão que nós temos que trabalhar o tempo todo na nossa vida. Vivemos em um mundo em constante ebulição. Se nos distanciarmos do nosso Mestre Jesus, logo acabamos por assimilar coisas e preferências e hábitos que não convêm àqueles que são servos de Deus, àqueles que são filhos do Senhor. Portanto, é necessário observar com muito cuidado cada dia as orientações do Salmo 1, que chama a nossa atenção para esse fato. Ou seja, devemos andar sempre orientados, sempre afinados, harmonizados com a palavra de Deus. Nada deve nos afastar da comunhão, da aproximação de Cristo, porque Ele é aquele que tem o remédio, é aquele que tem o bálsamo, é aquele que tem o lenitivo, é aquele que tem a solução para nós quando todas as coisas ou todas as portas se fecharem. Para Deus não há impossíveis. Para Deus há sempre uma saída para aqueles que nele confiam. Nada na vida pode ser mais importante do que desfrutar da companhia do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos faça buscar refúgio na sua pessoa, na sua presença, a cada dia da nossa vida, não obstante as circunstâncias adversas e por mais adversas que elas sejam. Que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o bálsamo que necessitamos para continuarmos a nossa trajetória, continuarmos a nossa caminhada, até que passe essa tempestade e nós possamos estar de volta, reunidos em comunhão, em adoração, em louvor, em exaltação ao nome santo do nosso Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos, nesse momento, orar mais uma vez, como fazemos sempre,
vamos interceder por aqueles que necessitam mais de oração, porque estão enfermos. Vamos buscar a orientação de Deus e interceder pelas nossas autoridades. Nós vamos então falar com Deus nesse momento. Senhor, nós aqui estamos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Tua misericórdia, totalmente dependentes da Tua graça, Senhor. Sem Ti, como diz a Tua palavra lá em João 15:5, nada podemos fazer. Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és a nossa cidadela, o nosso libertador. Sem Ti, Senhor, nada somos. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo, das famílias reunidas na noite deste dia, abençoando-as, Senhor, a cada uma delas, a provisão de hoje, a provisão de cada dia, Senhor, e alicerçando, Senhor, os nossos passos firmados na Tua palavra. Abençoa também os nossos idosos, ó Deus, abençoa especialmente a estes que estão no grupo de risco, que Tu guardes, ó Deus, a cada um deles, acampando o Teu anjo ao redor de cada um dos nossos irmãos. Queremos também aqui, de forma muito especial, pedir pela vida do César, que já está melhor, rogar que Tu estejas abençoando os seus familiares, a Luzia Guedes, a Vanilson, a Débora. Nós temos orado por este moço e rogamos que Tu dês completa recuperação a essa vida. Também pedimos, ó Deus, que Tu venhas abençoar a vida de todos os demais que estão enfermos e pelos quais temos pedido aqui na nossa transmissão, a irmã da Elsa e aquele familiar, aquela pessoa conhecida da Cristina Nogueira, que já está melhor, já está superando a crise, mesmo tendo sido positivo para coronavírus, já está superando a enfermidade e passando por dias melhores. Ó Senhor, queremos agora de modo muito especial Te agradecer pela vida da irmã Carlita, que já teve alta e está em seu lar, ao lado do seu esposo, junto dos seus familiares. Ó Senhor, que Tu abençoes a Tua serva. Muito agradecemos, Senhor Deus, por ela ter se recuperado deste momento de aflição, deste caminho de lutas, deste caminho de dores e ter voltado para o lar. Muito obrigado por essa preciosa vida, Senhor. Abençoa-nos agora, dá-nos a Tua direção, dá-nos uma noite de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que Deus esteja abençoando abundantemente a vida dos nossos irmãos no dia de hoje, abençoando a todos aqueles que estiveram ou estão ainda ao alcance da nossa transmissão, tanto irmãos nossos como amigos que acompanham a nossa transmissão, familiares e todos aqueles que têm aproveitado esse momento para compartilhar conosco esses instantes de crescimento e de proximidade, de maior aproximação do Senhor, que é o nosso Mestre. Que Deus nos abençoe e abençoe a cada irmão nosso com uma noite muito abençoada de sono. Que Deus dê a todos a orientação, a paz e a tranquilidade que todos nós necessitamos para atravessar esse vale. Que Deus nos abençoe. Amém.